Bom dia a todos. Agradecer ao Conselho pelo convite. É sempre um prazer, uma alegria estar junto aos colegas farmacêuticos e não farmacêuticos também, evidentemente. O tema inovação para a saúde é um tema de alguns dias, de seminário. No entanto, são 15 minutos que cada um de nós tem e eu vou procurar falar alguma coisa sobre o tema. E o resto não vai ser debate, que acho que é o lado mais importante, perguntas e respostas que deverão vir. Bem, hoje se fala muito, em inovação no Brasil. No mundo nem se fala, porque isso já vem de gerações. No Brasil é quase que um tema novo. O lamentável é que se fala muito e se pratica pouco. A maioria usa inovação como discurso. Na prática se vê muito pouco daquilo que deveria ser inovação. Mas, de qualquer forma, entrando um pouco mais pelo tema, quando a gente fala em inovação, também a gente começa a fazer separações, começa a dividir. Como ainda é algo bastante novo no Brasil, a inovação ela começa com aquilo que nós chamamos de incremental. Por que é importante incremental? Apesar de nós termos muita gente que não gosta da incremental, coloca a incremental como fosse uma simples melhoria de alguma coisa que já existe, de um fármaco que já existe. Quer dizer, é uma simplificação absolutamente ignorante da matéria. Quem fala isso é um ignorante da matéria de inovação. Não tem muita ideia do que é inovação incremental. Então, é muito fácil chegar e falar que incremental é uma simples melhoria de alguma coisa que já existe. Quem faz sabe o quanto é difícil fazer uma incremental, e ela é tão importante porque ela é o começo do processo de inovação. Eu digo sempre que na minha época, na época de vocês não, porque vocês são bem mais jovens, mas na minha época eu comecei a aprender a ler e a escrever, eu fui alfabetizado. Comecei em casa, minha mãe era professora, mas era assim, B mais A igual a Bá, B mais E igual a Bé. Era assim que ia se compondo, ia se formando palavras, até se formar sentenças. E depois a gente chegava, bem mais velho, a ler Camões ou o livro que melhor apetecesse. Mas começava no beabá. Ninguém era alfabetizado, abrindo-se Camões e começando por ali a fazer o aprendizado. Não era assim. Essa é a importância da incremental. É a alfabetização da indústria na área de inovação. É aí que começa todo o processo. Tem gente que fica em incremental e tem aqueles que são mais audaciosos e se arriscam e vão para radical, onde efetivamente nós estamos falando de uma nova entidade química, numa nova molécula, e não mais melhorar, entre aspas, aquilo que já existe. Eu queria ver dessas pessoas que falam que é uma simples melhoria, pegar alguma molécula, transformá-la em partícula nano, estabilizar essa partícula em nano para que ela não volte a se aglomerar, definir o tamanho da nano que vai ser necessário para aquele medicamento, e fazer todos os testes. Aí eu queria ver a pessoa falar que é uma simples melhoria de
de um fármaco já existente. Mas, enfim, por que eu falo isso? Eu falo isso porque, e aí entra talvez a professora Sueli, que pode falar um pouco não, pode falar muito, porque é da área. A resistência nós temos, primeiro, na universidade. Há muitos professores que não têm interesse em incremental. Eles acham que incremental é artigo de segunda categoria. Então, começa por aí. Depois, outra resistência que você tem é dos próprios órgãos governamentais, tipo a Anvisa, que me parece que agora começa a entender a importância da incremental e está recebendo esse tipo de debate com mais abertura. Ou seja, entendendo a importância da incremental para que nós cheguemos à radical. Enfim, o que a gente queria, que a gente lamenta, é que isso que eu estou falando para vocês, muito é apenas discurso de um grupo bastante grande, tanto de pessoas da universidade quanto de pessoas da indústria. Por quê? Porque é bonito, porque é moderno, não há como uma empresa se apresentar sem falar em inovação. O que a gente gostaria de ver é o resultado. Eu me sinto muito à vontade para falar, porque na Biolab nós começamos com incrementais, a incremental ficou mais sofisticada, nós fomos para a nanotecnologia, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a professora Silvia comandando o desenvolvimento de alguns produtos. De nanotecnologia, onde já está na Anvisa sendo analisado, um produto nosso, é um nanoanestésico tópico, é o primeiro nanoanestésico tópico com patente mundial. Nós fomos para novas moléculas que a Anvisa classifica como radicais, porque são moléculas não existentes, não são descritas na literatura, vocês não encontram, tanto é que elas são patenteadas, porém de mecanismo de ação conhecido. Então, o mecanismo de ação é aquilo que a gente chama de Me Too, ou seja, um mecanismo já conhecido, que eu estou usando o mesmo mecanismo que outros fármacos têm. Porém, a molécula ela é inovadora a ponto de ter sua patente. Fomos para isso, e hoje, na Biolab, nós estamos com, efetivamente, uma radical mais extremada ainda, que é aquela de um novo mecanismo de ação de droga, mecanismo não existente. Isso tudo nós fizemos em 10 anos. Isso começou lá atrás, é um investimento de longo prazo, e por conta única e exclusiva da empresa, sem financiamento. Qualquer financiamento, por mais subsidiado que seja, para a pesquisa, ele é caro. E é simples porque ele é caro. Ele é caro porque os resultados são muito incertos e a chance de não dar certo é enorme. Ou seja, você pegou dinheiro, você gastou dinheiro, se você fez a pesquisa, não deu resultado, mas eu tenho que pagar. Queira ou não queira, eu tenho que pagar. Por quê? Porque é um financiamento. Mesmo que subsidiado, é financiamento, o dinheiro eu tenho que devolver. Então, para fazer isso, para correr esse risco, não. Então, vamos usar o nosso dinheiro. Se perder, perdemos, é nosso e não temos que pagar para ninguém. Assumimos o risco total. Mas aí entra
quando você fala em inovação, você não pode mais se restringir ao Brasil, você tem que pensar em mundo. A coisa se amplia, porque o produto não é mais feito para cá, só para o mercado brasileiro, você está fazendo mercado para o mundo. A patente é mundial. E aí começa uma competição bastante difícil de acontecer, porque nós aqui no Brasil não temos as condições, não temos a infraestrutura que tem os outros países que fazem inovação já há gerações e, portanto, já tem uma estrutura montada, etc, etc. Nós ainda estamos engatinhando, mesmo o governo é um governo que fala muito em inovação, né, mas algumas áreas pontuais do governo efetivamente estão alinhadas com o tema. Muitos continuam fazendo o discurso. Tem um livro muito interessante que eu recomendaria para vocês, que são mais jovens, chama-se O Estado Empreendedor, de uma italiana que é professora na Universidade de, acho que é Sussex, na Inglaterra, e ela mostra a importância do Estado nas inovações radicais assim, de mudança completa. Tipo, não existia nada de internet, Google, Apple ou qualquer coisa assim, e todo esse processo de TI, etc., nasceu com investimento pesado do governo em alguma coisa que nem se tinha ideia do que poderia acontecer. E aconteceu isso que vocês veem aí. Então, o que a professora Mariana Mazzucato mostra no seu livro é que o governo tem uma participação muito importante e é fundamental no financiamento de pesquisas inovadoras. Né? Por quê? Porque são pesquisas de longuíssimo prazo, são pesquisas de 10, 20 anos de investimento, com uma dúvida enorme, quer dizer, o ponto de interrogação é muito grande sobre os resultados, e a indústria não tem ou dinheiro ou não tem coragem de fazer esse tipo de investimento. Ela chega quando os processos, né, inovadores já estão mais claros e ela consegue perceber oportunidades de transformar aquilo em negócio. Aí ela chega junto, ela usa aquele conhecimento que foi desenvolvido nas universidades, nos centros de pesquisas, e transforma aquilo num produto, seja ele qual for. Né? Aqui no Brasil nós não temos nada disso. Eu estou falando dos Estados Unidos, é assim, na Inglaterra é assim, na Austrália é assim, na Coreia é assim. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não se faz isso. Então fica muito mais difícil ainda fazer inovação. Porém, a inovação é fundamental. Para nós, da farmacêutica, ou nós inovamos ou nós estamos literalmente mortos. A indústria não sobrevive com genérico. Genérico, eu sempre digo, foi importante para o governo, foi uma oportunidade para a indústria que usou esse caminho, agora ela tem que reverter para a área de inovação, porque com um genérico ela não vai andar mais para frente. Ela andou o que ela pode andar. É só vocês verem aí no mundo, peguem uma Teva, né? Que é uma empresa israelense, se não é a maior, uma das maiores no mundo em genérico, foi uma das maiores no mundo em genérico. Ela ganhou dinheiro em genérico e começou a jogar pesadamente em inovação. Então, hoje, ela já tem parte do ganho dela, que ainda vem dos genéricos, mas outra parte bastante importante vem das inovações. É isso que garante o futuro das empresas.
Então, ou a empresa entra nessa área, faz inovação, ou literalmente ela está morta. Nós estamos, para variar um pouco, o Brasil está começando esse processo, muito atrasado, mas, enfim, entrou nesse processo de inovação. É um campo espetacular para o farmacêutico, aquele farmacêutico que quer ir para essa área, ele vai ter um espaço enorme, enorme para o trabalho, para desenvolver o trabalho dele. A proximidade com as universidades é fundamental. Nós, da Biolab, fizemos um desenvolvimento junto com a farmácia aqui de São Paulo, da USP, com o professor Humberto. Me disseram, eu não sei se é verdade, que hoje a Biolab é a maior pagadora de royalty para a USP. Né? É isso, né? Com um produto incremental. Era simplesmente, havia no mercado ondansetrona, que é um antiemético, em comprimidos normais, comuns. Né? Engole, dissolve, né? Se desintegra, é absorvido, etc, etc. Enfim, tem um tempo até começar a ação dele. O que nós fizemos? Nossa, o sujeito está com ânsia, está com vômito, ele quer parar o mais rápido possível aquilo, ele não tem que ficar esperando a ação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um comprimido de desintegração oral. Tem parte dele que é absorção sublingual, outra parte é via oral mesmo. Né? E, com isso, nós diminuímos o tempo de ação do medicamento, e hoje ele é o primeiro produto no mercado brasileiro. Gente, isso foi feito com a USP, com a universidade, com o professor Humberto. Fizemos depois nano com a Federal do Rio Grande do Sul. Mas quando a gente entra na área de moléculas ou alguma coisa mais radical, a gente começa a ter dificuldade com a universidade. E vou lhes dizer quais tipos de dificuldade, ou uma das dificuldades que, para mim, é a mais séria de todas. Vem o pesquisador, apresenta o trabalho e a gente fala prova de conceito. Não, mas sabe, eu acho que isso... Não, aqui não tem muito o que achar, tem que mostrar. Ou é e não é. Não dá para falar eu acho. Ideias, desculpe, eu fico com as minhas, que eu não pago nada pelas minhas ideias. Para pagar pelas ideias dos outros, e eu ter que verificar se a ideia é boa ou não, eu fico então com as minhas. Não é por aí. Eu quero prova de conceito. Não é? Não tem prova de conceito. A maioria não tem prova de conceito. Então fica muito difícil você fazer investimento. A gente tem uma história, nós fizemos junto com a FAPESP, aqui em São Paulo, por 3 anos seguidos, editais, onde a Biolab pagaria 50% da pesquisa, né, dos valores da pesquisa planejados, né, e a FAPESP pagaria os outros 50%, mas precisaríamos ambos aproveitar. Ok. Ambos precisaríamos aprovar a pesquisa dos pesquisadores. Enfim. A primeira chamada nós tivemos que protelar por mais 15 dias, porque não apareceram candidatos. Depois protelamos por mais um mês, aí vieram, acho que 14 projetos. 14 projetos, não se aproveitou nenhum. Fizemos no ano seguinte novamente a mesma chamada. E não estou falando em pouca coisa, estou falando, naquela ocasião nós estávamos falando em 5 milhões de reais. Da
parte da empresa, e os outros 5 viriam da FAPESP. O resultado foi um pouco melhor em termos de número de pessoas que apresentaram projetos, mas, lamentavelmente, a qualidade também deixou a desejar. Fizemos um terceiro ano a mesma coisa, e aí nós paramos, porque já estávamos chegando num ponto onde o atrito estava ficando maior do que o benefício. Então, preferimos interromper. Então, gente, perdão, meu tempo está esgotado. Aquilo que eu falei, teríamos aqui alguns bons dias de conversa. Eu coloquei algumas coisas para vocês, coloquei algumas coisas para os colegas também palestrantes que poderão falar. Eu só queria agradecer e fico à vontade aqui para vocês perguntarem no final das apresentações. Obrigado.